amigos, sou o Damião Oliveira, sejam bem-vindos. É, No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre dicas Excel, lembrando que isso aqui vai ser... Eu fiz alguns vídeos tal, esse vai ser tipo um cronograma e ele vai estar no Classrooms para que a gente consiga também interagir melhor. E lá eu vou criar uma turma, que eu vou estar fazendo alguns vídeos, postando os vídeos aqui no YouTube, e aqui no primeiro link, aqui no primeiro comentário vai estar fixado a classe, né? O Classrooms, que é uma classe realmente de aula, onde vai ter questões e alguns materiais que a gente vai estar utilizando para ministrar esse pequeno curso aqui de Excel. Por que eu estou utilizando como dicas Excel? Não vou pegar do passo a passo, do zero. Vou tá fazendo os cálculos, mostrando algumas ferramentas e progressivamente a gente vai estar trazendo coisas de Excel do básico ao intermediário, para a gente estar se familiarizando com essa ferramenta. Eu utilizo Excel desde a versão 95 lá, que é o Windows 95 lá, que tinha as planilhinhas mais básicas do Excel. E quando eu fiz informática, né, aí aprendi a 95, o NT, e foi evoluindo. Eu sempre me mantive, né, atualizado, aí refiz depois de novo o Excel e sempre mantive atualizado para a utilização de todas as ferramentas. Trabalhei, né, por muito tempo com planilhas, muito tempo mesmo, porque os dois empregos meus anteriores, eu tinha que criar planilhas e desenvolver planilhas, então acabei tendo um conhecimento básico aí sobre planilhas. Lembrando, né, que nada sem praticar você consegue ter habilidade. Não adianta, você fala assim, putz, eu aprendi música e se eu não praticar, vai perdendo, né, aquele exercício de repetição. É importante também anotar as informações, as fórmulas, a maneira que é feito, rever o vídeo, que é muito importante você ver uma, duas vezes o mesmo vídeo para que vocês fixem aquela ideia daquela fórmula, para que serve, o que é, como ela se comporta. Bom, vou abrir aqui a planilha em branco, né? Cada computador tem a sua configuração, seu layout. Eu tô aqui com a versão, o meu é o Windows 10, eu gosto de deixar todas as ferramentas nessa parte aqui. Aí eu deixo os grupinhos separados aqui, e daí futuramente eu vou estar mostrando para vocês como eu faço isso e deixo organizado, que isso é uma coisa importante. Ainda eu separo ele por alguns layouts que têm a mesma funcionalidade, que é música, games e planilhas. Então eles estão separados por algumas categorias aqui. Vamos abrir, então o meu Excel está aqui, mas Damião, não sei fazer isso, eu não tenho aqui. É só escrever aqui, ó, na bandeira aqui, ó, do Windows, ó. Clica na bandeira, vai abrir a lupinha aqui e escreve Excel. Ele vai te dar já aqui as opções de Excel que você tem. Eu tenho 2013, 2016, vou estar utilizando 2016, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir aqui. Eu vou abrir por aqui, ó. Em branco, voltando aqui de novo, ó. Abrir. Aqui nós temos a página inicial. Vocês abrem aqui uma planilha em branco. E aqui, lógico, tem algumas opções, né? Tem mais modelos. Você clicar aqui, ó, tem alguns modelos que vem aqui para você estar utilizando para exercícios, né? Que já estão programados. Lógico que eles não vai atender, o layout de vocês. Vão ter que fazer toda a configuração deles. Mas e vocês já têm essa opção aqui embaixo, ó. Até que ele tem até aqui, ó, negócio, ele vai selecionar aqui, ó. Daí você pode voltar aqui, procurar por listas, mas você pode procurar aqui por gráficos, ó.
São planilhas que já estão ali pré-programadas. Lembrando que a maioria das versões já vem em inglês, então você vai ter que modificar toda a planilha. Então é interessante começar uma em branco para a gente entender a ferramenta de uma maneira mais prática. Ele automaticamente me dá um nome aqui, ó, como pasta 1, tá vendo? Ó? Aqui em cima, ó, pasta 1. Então, eu aconselho vocês venham aqui, salvar como, escolher um local para salvar a planilha. Vou nesse computador, vou na área de trabalho mesmo. Eu estou fazendo uma coisa que eu não faço, tá bom? Que eu não utilizo a área de trabalho porque isso é meu disco C. Eu utilizo, aqui eu tenho partições, né? Ó, tenho o disco D e o disco E. E nas empresas naturalmente tem aqui os discos virtuais que vocês podem estar utilizando. Vou estar utilizando essa pasta em branco aqui só para exemplo, tá bom? Aqui eu vou dar um nome. Vou dar aqui o nome de aula 1. Uma outra coisa que é importante é ou vocês colocam os nomes separado por underline, underline ou traço, para ficar mais fácil. O computador ele gosta que você escreva assim, sem separar as coisas. Então ele gosta que você coloque underline e tal. Então uma dica aí, todos os documentos, inclusive imagens, fotos, tudo deve ser feito assim. Agora, como vocês viram aqui o exemplo, já está marcado aqui como aula 1. Isso a gente pode estar alterando depois esse nome, sem problema nenhum. Pode salvar como de novo ou indo lá e alterando lá direto na pasta. Vai estar aqui, ó, na área de trabalho. Ó. Aqui, ó, nova pasta. E aqui nós temos a aula 1. Acho que é importante a gente entender que quando você clica nas células, que são esses quadradinhos aqui do Excel, ó, eu tenho o nome dele aqui, ó. Ele me dá um endereço de onde eu tô. Por exemplo, aqui, ó, eu tô no G11, aqui eu tô no N11, aqui eu tô no G15. E se vocês observar, ó, ele me dá aqui a letra e aqui um número. Ele sempre vai me dar primeiro a letra, depois o número, ó. Q6, ó. Eu tô na coluna Q e na linha 6. Ele sempre vai me dar o endereço do Q. De uma coluna e uma linha. Uma coluna e uma linha. Vou ver que ele dá uma marcaçãozinha aqui. Isso é importante porque, ó, eu vou fazer uma fórmula aqui para vocês entenderem por que é importante a gente conhecer os caminhos. Eu estou aqui na célula D4, certo? Vou colocar aqui, isso é igual a B4 mais C4. Vocês concordam que B4 mais C4 é igual a 0? Porque eu não tenho nada dentro dela. Certo? Então aqui nós temos a B4, a C4 e o resultado aqui na D4. Agora se eu colocar um número aqui, por exemplo, 4, ele vai me dar o número 4, porque 4 mais 0 é 4. Se eu colocar outro número 4, vai dar 8. E se eu vir aqui clicar nessa célula e alterar a informação para multiplicação, ele me dá 16. Se eu querer dividir isso aqui, ó, traço, aquele traço aqui do teclado é a divisão. Se eu quiser uma outra informação, eu quero que seja multiplicado por esse, somado com 8. Lembrando, né, que existe uma regra. Então, para mim fazer essa equação, eu tenho que separar a multiplicação ali, porque eu quero que multiplique, para você entender, eu quero que seja a multiplicação das duas células mais 8. Lembrando que isso vai muito de interpretação. Coloco entre parênteses e dou um Enter. Então,
Aí eu tenho 4 vezes 4, 16, mais 8, 24. Ah, eu quero fazer diferente. Eu quero que seja B4 vezes, olha como isso muda, vezes 4 mais 8. Vocês entenderam? O que eu fiz aqui? Eu peguei o B4, ou seja, essa célula ela vai ser vezes a soma desses dois números aqui, ou seja, a C4 mais 8, 48. C4 mais 10, olha lá, 56. Vocês entenderam que ele está multiplicando esse valor? Mais 12, 64. Isso é importante a gente interpretar o que a gente quer, principalmente quando você vai fazer uma planilha, que você tem que ter um resultado, você tem que imaginar, putz, eu tenho um produto, vamos pensar em volume. Esse produto, ele tem a quantidade de uma química, digamos em ml, uma outra química em ml também, e eu tenho uma vazão dentro dele, um espaço que vai me dar um gás, alguma coisa que tenha mais um peso e que me dê o volume completo. Então eu tenho que entender que 1 mais 1 ou 1 vezes 1, saber colocar isso de uma maneira bem separada, que nem eu coloquei aqui, ó. Você viu que dá totalmente resultados que não coincide. Se eu for mudar as informações, deixa eu mudar aqui. Bom, ele vai me trazer resultados totalmente diferentes, ó. Olha a diferença. Se eu tirar essa chave daqui e colocar aqui, ó, ele me dá um outro resultado. Bom, aqui ainda ele dá o mesmo resultado porque o Excel ele vai entender que primeiro você faz a multiplicação para depois a soma. Ele vai fazer essa interpretação. Mas, para via de regra, é importante que a gente separe da maneira que a gente queira interpretar a equação. Cada célula ela é praticamente uma calculadora ou um editor de texto. Exemplo, se eu colocar aqui 45 vezes 6, ele me dá uma informação de texto. Se eu colocar aqui, por exemplo, 63 mais 9, ele me dá uma interpretação de texto. Ele está entendendo que isso aqui é um texto. Agora, se eu colocar aqui, estou aqui na D7, e eu colocar que a D7 seja igual a essa multiplicação, automaticamente eu tenho outra coisa. Por quê? Quando eu coloquei igual, ele falando assim, ó, não é um texto, isso aqui é uma equação. Lembrando que isso entra em número. Eu não estou usando a junção de duas palavras, que a gente também tem essa opção de fazer no Excel. Eu consigo pegar, por exemplo, o meu nome, Damião Oliveira. Eu posso colocar Damião numa célula e Oliveira em outra, e ele vai concatenar uma com a outra e vai trazer essa junção. Daí vai aparecer Damião Oliveira. Exemplo, eu quero fazer uma lista de pessoas que têm o mesmo sobrenome. Então eu consigo estar concatenando essas informações. Ó, essa aqui é família Gomes, família Oliveira, família Camargo. Então a gente consegue estar concatenando dentro do Excel através de fórmulas. Mas no exemplo aqui eu estou fazendo simples cálculos. Ó. Então você pode ver que gera totalmente outros números. Ó. Se eu pegar aqui, ó, ele me dá a informação apenas do que eu coloquei, porque eu não estou colocando sinal de igualdade. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós conseguimos entender o que? A importância de ter o nome e também a diferença entre colocar um sinal de igual ou não dentro do Excel. Uma outra coisa que eu posso estar fazendo aqui é escrevendo, por exemplo. Eu posso escrever aqui sem estar clicando, que nem eu fiz aqui, eu cliquei na célula para separar elas, eu posso estar escrevendo, que isso aqui é igual a B, do jeito que está ali, ó, B, a B4 vezes C4. Vocês entenderam? Ele automaticamente coloca a letra maiúscula para mim, eu posso escrever, que eu escrevi em minúscula, aí já me dá a letra maiúscula, e já forma e me traz aqui o resultado que eu quero.
A gente também pode estar definindo nomes para isso. Por exemplo, esse aqui eu posso definir o nome para cada célula. Isso acontece muito quando eu tenho um cálculo, por exemplo, eu fiz a soma de um intervalo. Essa soma eu posso colocar lá, que isso aí é o resultado de vendas, isso é o resultado de perdas. Então, são coisas que eu posso estar definindo, colocando aqui, ó, clicando aqui e dando nome para essas células. Ela deixa de ser a célula C4, ela torna-se uma soma. Eu posso colocar lá o que ela é. E eu posso colocar, por exemplo, depois uma opção de que seja, por exemplo, a soma de perdas menos a soma de lucros. Aí a gente consegue estar fazendo várias coisas através dessa opção. Essa é a primeira aula demonstrativa de como funciona mais ou menos os primeiros passos para entender o Excel. Na próxima aula nós vamos estar repassando algumas informações. Eu vou ter esses layouts aqui, eu vou estar conforme vai evoluindo, a gente vai estar falando sobre a utilização deles no decorrer, né, para que eles servem, como eles estão, a distribuição deles, tá bom? Lembrando, né, sempre salva as planilhas, principalmente se você não tem Snowflake, porque se você cair, dar uma queda de energia, algum problema na rede, você vai perder a informação que vocês têm aqui. Um abraço, espero que vocês também se matricule aqui no grupo, né, que eu vou estar criando aqui, lembrando que é totalmente seguro, eu vou estar criando a sala de aula. E a ideia da sala de aula é importante porque vocês podem estar escrevendo dúvidas e sugestões também dentro da sala de aula. E também vou ter um aluno cadastrado lá junto para a gente ter um controle de quem está ou não acompanhando todas as aulas. Um abraço e até o próximo vídeo.